Salve galera do canal do Overall, sejam todos bem-vindos, Iago Baggio na área mais uma vez. E o tema do vídeo de hoje é remadas. Então hoje o nosso objetivo aqui é trazer variações de remada e explicar o objetivo de cada uma delas. A gente tem que entender que a remada não tem variação por pronação e supinação. O que vai mandar de verdade na musculatura alvo é o posicionamento do seu cotovelo. E eu não poderia deixar de chamar meu amigo Junior Jaworski. Finaleira, né, Java? Mais uma finaleira, mais uma pré-competição, 10 dias da competição. 10 dias. Acho que a gente vai conseguir estudar um pouquinho de anatomia hoje, galera. Tá aparecendo um pouco. É isso aí, vamos pro vídeo. Bora! Primeiro exercício de hoje, super convencional, todo mundo consegue fazer, né? É a remada curvada. E a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica da remada curvada, tá? O que eu quero que vocês entendam? Observem que ele está fazendo uma remada curvada pronada. Então qual que é o objetivo desse exercício? É mais a parte medial e não propriamente a parte baixa. Sempre vale ressaltar, galera, que a remada, que quando a gente seleciona esse exercício, a gente tenta priorizar fibras, ângulos de fibras. Não indica que você não vai trabalhar também a parte baixa da sua dorsal, mas muito devido à angulação do cotovelo, que está um pouco mais afastado ao corpo, você vai trabalhar mais essa porção medial aqui e até mesmo a questão dos trapézios, do trapézio e do miolo das minhas costas aqui, certo? Então é isso que eu quero que fique claro para vocês. Se você preferir dar ênfase maior na sua parte mais baixa, na sua remada curvada, procure deixar o seu cotovelo mais próximo do seu corpo. Assim você consegue fazer uma remada supinada, por exemplo, você vai recrutar um pouco mais da parte baixa. Justamente porque essas fibras da parte baixa, elas são fibras mais verticais e o nosso cotovelo tem que estar mais próximo do corpo. Observe o alongamento dele, como é importante. Abaixo da linha do joelho, quase na canela, e ele esmaga. Ele não sobe tanto o tronco, porque a ideia não é subir o tronco, a ideia é avançar o cotovelo, justamente para trabalhar essa dorsal. Isso, se conecta. Boa execução. Isso. Bom padrão de movimento, hein? Extremamente eficiente o movimento do Jaworski, né? Ele consegue alongar bem a dorsal dele e esmagar sem fazer essa extensão do tronco, ou seja, sem ele ficar muito tempo em pé, sem ele tirar essa inclinação no tronco. Porque o mais importante é que ele sustente no ângulo, né? Para ele conseguir só movimentar o cotovelo, pressionando lá para trás essa extensão de ombro, realizando essa extensão de ombro. Então é super importante que a gente vai tentar manter sempre essa técnica conforme for progredindo. Obviamente que vai chegar um momento que ele vai colocar uma carga que a gente vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de compensação, mas isso tem que ser planejado também. Isso, sem subir muito peito. Aí, estrutura aí. Boa! Mais uma. Bom trabalho. Sempre vale ressaltar que quando a gente pega um atleta, principalmente em finalização, a gente não quer inventar nenhuma moda, tá? Então quem tem o protocolo do Jaworski é o Pacho, né? Ele passa o treinamento dele e ele vem seguindo esse protocolo. Eu só tô aqui para dar algumas dicas e lapidar um pouco desse treino, tá? Lógico, o Pacho não tá aqui presente e eu entendo um pouco da metodologia dele porque eu vi ele puxando o treino pro Nescau aqui inúmeras vezes, né? A gente acompanha faz muito tempo. Então o que eu quero que vocês entendam? A base do treino é o que o Pacho monta, só que a gente vai, através do feeling que a gente vai criando e do feedback dele, a gente vai sentindo justamente essa questão de ajuste de carga e seleção de alguns exercícios, né? A gente tem uma base que foi montada, mas a gente tem esse jogo de cintura que a gente consegue trabalhar em cima disso. Tem um exercício que eu vou passar aqui para ele hoje, que vocês vão gostar, ele trabalha muito a questão do arco de movimento. É isso que a gente tem que entender. A gente vai sair de uma remada curvada para um outro exercício depois e tem que fazer sentido. Não adianta você jogar para cima 5 exercícios, pegar um qualquer e ir colocando no seu treino. Tem que fazer sentido. A sequência dos exercícios tem que fazer sentido. Padrão de movimento, Java. Isso. Alonga sem medo. Bom. É isso aí que eu quero. Respira. Boa. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, respira bem fundo, troca o ar e vamos embora. Mais 4 pelo menos, vamos, briga. Na melhor qualidade. Bora. Up. Boa. Up. Vamos, tudo que der agora. Vai. Excelente. Respira. Então o que a gente fez aqui agora? A gente progrediu a carga, né? A gente colocou mais 20 de cada lado. E eu optei por manter o número de repetições. Então manter as 10 repetições. E a gente realizou um rest pause de 10 segundos. 10 segundos a gente sabe que é um tempo mínimo, né? Bem curto, para ele recuperar toda a fonte energética dele e também desestressar um pouco o sistema nervoso central. Mas seria melhor do que se ele tivesse feito as 10 repetições diretas. Então ele conseguiu tirar 6 com uma excelente execução, voltou, tirou 2 muito boas e as 2 últimas a gente foi na pancadaria mesmo. Então a gente tem que saber o momento certo de colocar essas partes mais sem técnica, né? O que sentiu, Java? Bom? Isolou bem as costas, perfeito. Vira de costas pra galera aí. Será que encheu? Nosso foco, galera, nessa remada, como eu falei, do cotovelo saindo um pouco mais, é essa porção mais medial, né? A parte superior, a parte baixa e a porção mais medial. Foi exatamente onde você sentiu, Jorge? Exatamente onde você está sentindo, né? Perfeito. Galera, então o nosso segundo exercício de hoje, a gente tem o privilégio de ter aqui na Academia Overall. Abre bem a máquina pra galera ver, Michael. Essa remada cavalinho. Então a gente consegue se sentir bem estável nela e a gente consegue trabalhar com bastante sobrecarga de forma segura. Qual que é o nosso objetivo com esse exercício aqui? A gente vai finalizar a parte superior das costas. É como se ele estivesse fazendo uma remada cavalinho numa pegada mais pronada, tá? Só que com bastante sobrecarga. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Só dá uma volta pra mim. Pra já. Só uma. Mais uma. Tô em casa. Estabiliza. Foi. Vai. Observe enquanto ele alonga o movimento. Vai girando pra lá pra galera ver. Isso. Esmaga. Isso. E volta. O objetivo do pico de contração é ele atingir a máxima amplitude de movimento e retornar à posição inicial. Boa amplitude, já. Quanto? 7. Vamos. 8. Cabeça boa, pressão nas costas. Uma. Padrão, hein? Bom movimento. Já acho que ele tem uma boa consciência corporal no treino de costas, né? À toa que ele tem uma boa dorsal. Então ele consegue sentir bem. Nada de bíceps, né? Nada de bíceps. Eu já treinei bíceps de manhã. E treinou de manhã. De manhã foi puxar de bíceps, então teoricamente seria um treino mais fraco. Sim. Pro pessoal que está acostumado a fazer costas, né? Uhum. Então como eu não uso muito bíceps, eu consigo ativar bem as costas. O Pacho, ele opta por colocar o treino em 2 períodos justamente porque ele trabalha com volume muito alto, né? Você chega a fazer aí 30, 40 séries em um dia. Por aí. Então é um volume absurdo, puxa, empurra, né? e perna. Então é bastante volume, mas mesmo assim ele consegue manter a intensidade justamente porque ele afasta esses treinos, né? Você treinou de manhã que horas? Treinei 9 da manhã. 9 da manhã, então você fez 2 refeições. Fez 2 refeições, descansou e daí voltou pro treino da tarde, que agora aqui 3h30, 4 horas. Então ele consegue ter um bom rendimento ainda. Lógico, né? Ele se sente cansado, mas ele demora um pouquinho para entrar no treino. A partir da segunda série de remada curvada, ele já está no treino. Já tá no treino. Agora já tá. O show já está acontecendo. E já dá para ajudar a completar já, né? Bora, cabeça boa. Pressão, só cotovelo. Isso, alonga e vai. Isso. 2. Bom trabalho. Isso. Observem a amplitude de movimento, como é importante. Ele solta toda a escápula, alongando todo o tecido e depois ele traz novamente. Foco total nessa região. Vamos. Quanto? Vamos, 2. Cotovelo, pressão. Boa. Padrão, hein? Esse feedback que é importante. Eu acabei de perguntar para ele qual que é a região que ele está sentindo.
ele falou que não é o objetivo, né? Dele não tá sentindo o trapézio, que esse é o objetivo máximo, porque é muito comum a galera treinar costas e compensar, ou seja, a articulação glenomeral, a escápula dele está sempre bem encaixada, ele está conseguindo projetar esse cotovelo para trás, mantendo a estabilização escapular. Por quê? Eu não quero que ele sinta essa parte baixa, senão o cotovelo dele vai ter que estar mais próximo. E eu também não quero que ele sinta essa parte alta. Eu quero que a gente termine essa região média para depois a gente pensar no nosso próximo exercício, mais visando a parte baixa do dorsal. Ficou melhor na extrema aqui, não ficou? Para você, se ele tivesse mais 5 centímetros essa barra, seria melhor ainda. Teve uma back house que eu consigo apertar aqui, que ela é pra fora. Ah, tô ligado qual que é. Estabiliza, alonga e pressão. Isso. A dorsal volta controlando essa carga. A dorsal, isso, não quero nada daqui, quero dorsal. Bom, 4. 5. Carga é tua. Agora eu tô junto. Estabiliza, aí. Vamos. Vamos! Mais uma. Vamos, pressão! Bom! É isso aí, time. Observa que a gente vai passando por cada exercício, a gente vai fazendo 2 top sets, tá? É uma série introdutória, em alguns exercícios a gente faz 2 até ele pegar bem o movimento, e daí a gente faz 2 séries de trabalho obrigatório em cada exercício. Por aqui, fechou. Terceiro exercício a gente vai fazer uma remada baixa, mas olha que interessante essa dica que eu vou dar para você. Se o Jaworski fosse utilizar, filma de lado aqui pra galera ver, Marco. Se o Jaworski fosse utilizar essa pegada normal aqui, que é o triângulo, olha como que ia ficar o movimento, finaliza e faz um pico de contração. O cotovelo dele vai estar apontado para fora e não é esse o objetivo, eu quero que o cotovelo dele esteja direcionando de uma forma diferente. O que eu vou utilizar? Aqui na academia a gente tem essa barra romana, que ela permite a gente pegar de forma neutra e deixando esse cotovelo mais fechado. O Jaworski ele deve ter mais ou menos uns 3 metros de largura. Então essa barra não é recomendada para ele, justamente para a gente atingir aquela musculatura alva, que é mais a parte baixa da dorsal agora. Então vamos trocar aqui, Java. E você vai me dar seu feedback depois dessa dica, tá? Você vai ver qual que é o teu... Você vai pegar fechadinho aqui mesmo, tá? Porque é uma remada fechada. Aqui tá leve, né? Vou colocar no 10 aqui, só para você pegar o movimento. E eu quero ver como é que vai estar essa execução. Estufa bem o peito, pressão bem baixa. Isso. Fecha mais o cotovelo. Estufando o peito. Isso. Isso aí. Observe que é o máximo que ele consegue fechar do cotovelo devido ao volume da dorsal dele. Quero 10 movimentos, tá? Pressão aqui. Isso. Tronco estável. Boa. Excelente. Qual foi o feedback? Deixa eu até entrevistar meu... Melhor. Pegou certinho, melhor que a Fica mais confortável para você fazer a execução, né? Porque justamente na questão da angulação do teu cotovelo. Você é um cara mais largo. Aqui vai ficar estranho, né? Você não vai conseguir ativar. Isso, na fase final ele abre. Aqui você vai conseguir esmagar um pouco melhor essa extensão de cotovelo. Apesar de que o bicho tem uma dorsal gigantesca e acaba tendo a parte mecânica mesmo, né? Ó, a dorsal dele aqui incomoda. Para ele manter essa extensão assim, que abrir. É muito difícil, né? Teria que ser, a gente pode até testar. Exato, a gente pode até testar um pouco mais aberto para ver como que você se sente. Mais uma. Boa. Semi-relaxado de costas para ensinar um pouco uma coisa para a galera aqui. Isso. Então, galera, a nossa dorsal, ela é em leque, né, basicamente. Ela vai sair daqui de cima e ela vai fazer esse movimento, essa porção aqui, ó. É toda a nossa grande dorsal, tá? O que acontece? Eu estou observando que o Jaworski, devido à sua estrutura, ele não está conseguindo ter muita eficiência mais na parte baixa nesse exercício. Pensando nisso, eu vou passar um próximo exercício para ele. A gente vai fazer aqui, eu estou sentindo que o leque que a gente está pegando é bem nessa região aqui, ó. Bem nessa parte, não na medial, como a gente fez anteriormente, que a gente estava trabalhando o cotovelo um pouco mais aberto. Agora a gente está nesses feixes um pouco mais superiores aqui, tá?
E depois a gente vai focar bem nesses feixes inferiores aqui, num exercício que eu vou passar para ele, que eu tenho certeza que ele vai sentir bastante essa região. Então tudo é questão de, às vezes o que serve para um indivíduo, para um atleta, pode não servir para outro. Justamente por quê? Porque cada estrutura funciona de uma forma. O Jaworski tem um grande volume aqui, ele não consegue nesse exercício ter uma boa amplitude de movimento, de extensão, justamente por causa da parte mais muscular dele aqui. Mas mesmo assim é um excelente exercício para ele. Ele já ficou mais confortável e a gente vai conseguir aumentar a carga para essa nossa última série aqui. Isso. 2, 3, 4. Vamos. 5, 6, 7. Vamos. Mais uma. Boa, Jaworski. Vamos. Pancadaria. E às vezes é necessário ir para pancadaria, não tem jeito. É o que eu digo, galera. Nunca você tem que fazer sempre a mesma coisa, sempre exercícios mais técnicos, nada. Você tem que saber a hora de colocar cada coisa, tá? Isso daqui foi para colocar um pouquinho mais de carga e fazer um padrão de movimento que ele já também está bem habituado, tá? Já vá, aqui fechou. Galera, esse aqui é o exercício supra-sumo de hoje. Se você nunca fez, teste. Máximo de alongamento, pode até projetar o tronco para frente. Isso. Volta e esmaga. Bom. Olha o arco de movimento que ele tem. Michael, vai girando para a galera ver aí. Alongou, esmaga. Boa. Quero 10, porque a gente vai colocar carga nesse exercício. Observe que a dorsal dele vai estirar o máximo possível e depois ela vai estar em pico de contração. Ele realiza até uma flexão lateral de tronco justamente para conseguir o máximo de contração nessa região da dorsal. Agora você está sentindo aqui embaixo. É disso que eu estou falando. Boa! Esse lado vai dar para pegar bem. Bora! No final é uma remada mesmo, tá? Peito aberto, estufa o peito. Isso! Olha a amplitude de movimento da dorsal, ó. Lá em cima e ela... Por isso que a gente fala que esse exercício prioriza justamente essas fibras mais verticais aqui, ó. O nosso leque tá aqui e eu tô trabalhando justamente essa direção. Ou seja, a minha fibra, ela tá aqui, ela tá se contraindo, ó. Olha como ela aproxima a origem e inserção. Alongou e aproximou. Perfeito. E em relação, galera, à questão da mão ali nesse exercício, como ficar mais confortável para o indivíduo. Não importa se ele vai fazer neutra, se ele vai fazer supinada, só não recomenda fazer a pronada porque a tendência é subir o cotovelo. Mas entre neutra e supinado, o que ficar mais confortável para ele aproximar o cotovelo e conseguir esmagar bem próximo aqui essa dorsal. Curtiu? Olha a borda inferior da escápula aqui, ó, trabalhando. Bum! Só porque a dorsal está aproximando. Boa! Sempre vale ressaltar, independente do exercício que você estiver fazendo, seja ele mais técnico ou mais agressivo, mais remada curvada, terra, tem que ter sobrecarga. Por isso que a gente colocou sobrecarga ali, não tem que estar fácil, tá? O exercício não tem que estar fácil, ele tem que estar com uma sobrecarga adequada para você conseguir executar em intensidade. Boa, Jaworski. Força. Pressão. Boa. Isso aí. Respira. Que é bem importante, time. Mesmo que o exercício seja técnico no começo, ele tira sempre mais algumas repetições mais roubadas, forçadas, justamente para ele sentir bem no exercício, sentir que aquela musculatura foi levada ao extremo, tá? Isso é uma particularidade dele. Bora. Isso aí.
Pressão. Respira, tranquilo para trocar o lado. Bem aí, né? Bem na parte baixa, galera. Não tem erro. Já testou? Já testou esse exercício? Se não testou, teste. Logicamente que não é toda academia que tem essa manopla individual que a gente tem. O que você pode fazer? Segura na ponta da corda. Na corda também você consegue executar dessa forma. Respira, tranquilo. Esse descanso entre os lados, quando você está executando um exercício unilateral, é super importante também. Que você tem que performar tanto do lado que você realizou primeiro, como você vai realizar agora o segundo lado. Então você tem que dar esse descanso. Bom movimento, Thiago. Caralho. Bora. 2 pelo menos. Mais uma. Excelente. Último exercício agora do treino de costas do Jaworski. Ele falou dessa variação pra mim, eu geralmente passava nesse banco romano aqui, que é bem comum. Mas essa variação aqui eu gostei. Primeiro, o alongamento da dorsal é muito maior, né? Até por conta do elástico. Então ele termina praticamente bem alongado. E o que ele faz? Ele começa nessa puxada, finaliza numa remada. Além disso, ele está trabalhando os paravertebrais, justamente porque ele está fazendo essa extensão da coluna lombar. Sente toda a região das costas. Toda a região das costas. Principalmente o lower back ali. Que precisa dar speed de contração e controla a volta. Enfatizando bem essa região. Perfeito. E o elástico ali dá uma judiada braba. A gente estava conversando aqui agora exatamente sobre a remada curvada lá do início. A gente colocou 60 de cada lado para ele executar um movimento num padrão de movimento direcionando só para a questão da musculatura alvo dele. Obviamente que ele fez sem cinto, né? E ele estava me confessando aqui agora justamente que ele está cuidando dessa parte mais central, né, Jato? Como um dos principais fatores do meu físico é afinar a cintura, não que ela seja larga, sim, mas é um pouco mais larga. Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Tudo que vai projetar meu estômago para frente, eu estou evitando. Então, eu estou fortalecendo o meu core e quando eu utilizo o cinturão, a gente acaba relaxando o core. Entendeu? Porque o cinturão nada mais é do que você vai ter alguma coisa para você expandir e isso te dá uma pressão interna melhor. Então, eu poderia jogar 80 quilos ali, mas eu já ia dar um desconforto abdominal, que eu ia passar o resto do treino com refluxo. Então, o agachamento eu estou evitando. O remada curvada pesada estou evitando. Sim. A gente utilizou 60 quilos cada lado, eu travando o core e sentindo perfeito. O movimento seguro com o movimento perfeito das costas. Aqui é o mesmo esquema. A gente tirou o meio terra que vai projetar o estômago para frente para enfatizar só o lower back com o pico de contração com o elástico, que é uma excelente estratégia. O pico de contração desse exercício é o objetivo, né, galera? Além do pico de contração na extensão da coluna lombar, ele também está realizando o pico de contração nessa remada do elástico. Então toda a parte dorsal dele, toda a parte das costas está completamente contraída. Não tem para onde correr. Com certeza. E já vai ter melhoras na minha cintura na próxima competição. Aí, ó. Fica ligado. E aqui, ó, para você aumentar a intensidade do exercício, o que você tem que fazer? Pegar um pouco mais longe no elástico. Quanto mais longe você pegar, mais difícil vai ser o pico de contração.
E o que acontece? Com o passar do tempo, ele sentiu que ele não está conseguindo executar muito bem, ele vai soltando um pouco esse elástico. Isso aqui vai regulando a intensidade do exercício. E ele consegue perdurar durante mais tempo fazendo com a mesma qualidade. Duas. Alongou, fez a remada com puxada, a puxada com remada e ainda fez a extensão. Bom trabalho. 4, vamos embora. Vai regulando o elástico. Tem duas, Java. Duas com elástico, vamos. 1. Pressão. 1, largou o elástico. E agora, aquelas. Isso, isso. E é mais um privilégio que a gente tem aqui na Academia Overall, né, galera? Essa máquina aqui a gente não encontra em qualquer academia. Na verdade, essa máquina a gente está utilizando de forma adaptada. Ela é uma máquina de nórdico, né? A gente apoia o nosso joelho aqui e a gente consegue projetar o nosso tronco à frente. O rolo ele serve também para trabalhar a questão do eixo do movimento, mas isso a gente explica em outro vídeo. Mas também a gente tem o privilégio de estar utilizando essa máquina. Todas as academias que eu já fui, a única que eu encontrei essa máquina foi na British France, na Powerhouse, lá em Nova York. Nada mal. Então, já fui para Vegas, para Ohio, para Espanha, para todos de São Paulo, a única que eu encontrei foi lá. Então essa máquina... E aqui no Overall. E a galera gosta bastante de usar essa máquina na posterior também. É um exercício bem avançado, né? Eu recomendo sempre que comece utilizando no chão, com apoio no espaldar, por exemplo. Mas quando a pessoa está conseguindo fazer nessa máquina, é porque ela, primeiro, tem um posterior de coxa muito forte e, segundo, com certeza ela vai gerar muita hipertrofia, porque a tensão desse exercício é absurda. Dá pra te gravar o próximo, isso aqui é uma máquina que eu executo bem. Você já tem o costume de colocar, já né? há anos já. É. Javars tem uma posterior forte, o bicho é enjoado. Nossa, dá uma vez certinho a cibrinha. Aí é bonito. A máxima pressão que você conseguir. Sempre o máximo de tensão mecânica aí. Tensão mecânica, pressão nessa musculatura. Tanto da lombar como aqui. Boa. Cabeça boa, vamos. Pressão. Mais uma. Soltou o elástico. Vai, tudo que der. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, seu comentário. O que eu quero que fique aqui desse vídeo pra vocês, tá? Eu sempre gosto de fazer esse resumo final. Angulação no teu cotovelo. Quanto mais próximo você estiver do seu corpo, você vai priorizar, e não indica que você vai hipertrofiar, você vai priorizar mais as fibras verticais dessa dorsal. Quanto mais o teu cotovelo estiver afastado, você vai trabalhar mais a porção superior de sua dorsal. Aí a gente entra na questão dos redondos, né? A porção mais medial ali das suas costas. Então é isso que você tem que ter claro na sua cabeça. Quando você vai colocar um exercício no seu treino, não saia jogando, tá? Não saia jogando exercícios. Você vai ter que pensar o que você quer trabalhar com aquele exercício. A gente começou na remada curvada, como eu falei, na pegada mais pronada, você vai estar trabalhando mais a parte média ali. Depois a gente veio para uma remada cavalinho, ainda utilizando essa remada mais pronada, para finalizar esse feixe. A gente veio para uma remada sentada, utilizando a barra romana, já visando um pouco mais da transição para a parte baixa da dorsal, mas pelo Jaworski ter essa densidade muscular e esse volume, eu senti que a contração não estava tão boa para esses feixes, priorizando esses feixes. Daí eu prescrevi para ele aquele exercício com um grande arco de movimento, que ele conseguiu sentir certinho a porção mais baixa da dorsal. E para finalizar, esse exercício que ele está super habituado a fazer com um elástico aqui, nessa máquina que a gente tem aqui no Overall. Então é tudo questão de pensar no que você está prescrevendo. Romboides, eu quero trabalhar os romboides? Então vamos trabalhar os romboides. Quero trabalhar os redondos? Beleza, vamos trabalhar os redondos. Eu quero trabalhar a questão do lower back?
então eu tenho que priorizar as fibras do lower back. É o que eu digo, a gente não consegue isolar nenhuma musculatura, mas a gente consegue priorizar a biomecânica daquele exercício, priorizando aqueles feixes. Então eu quero que fique aí de lição isso daí pra vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E eu não poderia deixar de agradecer, né, meu irmão? Mais uma e sempre na finaleira, porque a gente gosta de mostrar ele na carne mesmo. Boa sorte lá, viu? Valeu, obrigado. Tamo junto, galera.